Boa noite, irmão, irmã, amigos. Segunda-feira, começando junho, e isso é muito bom. Estamos começando mais um mês com vida e com a graça de Deus. A Márcia chegou, a Igreja Presbiteriana chegou e nós estamos hoje, Márcia, nós vamos falar no capítulo 24 de Atos. Pastor Guto, gente boa, Vale da Ribeira abençoado. Nós vamos estudar hoje então o capítulo 24 de Atos, conforme nós estamos estudando todas as viagens de Paulo, e aqui Paulo já está indo para a morte, e nós estamos, primeiramente, antes de entrar no capítulo 24, a dona Antonieta, Márcia, lá do nosso lar de velhos, ela tá com dor nos pulmões, febre, e hoje ela foi para Santa Casa, que nós tivemos, infelizmente, 2 funcionários lá no nosso lar de velhos. Parece-me que eles estavam com positivo lá para Covírus, mas isso é coisa para a gente orar, rogar a Deus e pedir para que Deus nos ajude, nos abençoe, abençoe os funcionários e as nossas quase 40 vozinhas que estão lá. Não deixa de orar pelo nosso lar de velhos e que a graça de Jesus esteja com aquelas irmãs. Quanto tempo nós não vamos lá levar a Santa Ceia, né? Eu acho que desde fevereiro foi o último mês. Mas agora nós vamos voltar com a graça de Deus logo, logo. Irmã Ana Maria, tudo bem? Irmão Nogueira, Nayara, Deus abençoe a todos vocês. Então vamos começar, porque hoje o estudo é curto, porque o capítulo 24 tem 27 versículos, mas ele é muito grande, ele é muito bom. Ele é um estudo que vai nos ensinar muito, porque no de ontem nós aprendemos sobre suborno. Vocês lembram que o Félix estava querendo receber suborno, e hoje nós vamos ver claramente sobre o suborno, no versículo 26, já no finalzinho. É uma coisa deliciosa quando a gente estuda a palavra de Deus. Então vocês se lembram de ontem que lá ele estava no meio do tribunal dos judeus, agora ele veio para o tribunal romano, em Cesareia, e neste momento, vocês sabem que o apóstolo Paulo, por ser de Tarso, ele recebeu do governador o direito do contraditório. Isso nós estudamos sábado. Agora hoje, então o apóstolo estava aguardando os acusadores chegarem para que eles o acusassem e para que ele apresentasse defesa. Tá certo, Luciano? Então agora nós vamos ver, é isto. Chegou Ananias e trouxe o seu advogado, que chama Tértulo, para acusarem o apóstolo Paulo. E aí, esse Tértulo, olha só que coisa, que armadilha do diabo. Ele chega e ele tem uma estratégia, o Tértulo. Veja bem, o sacerdote Ananias veio com um advogado chamado Tértulo para acusarem o apóstolo Paulo. E ele tinha uma estratégia muito boa. É o tal do bico doce. É aquele que exaltou o juiz, exaltou Félix, falando para Félix o seguinte: juiz, você depois que começou a estar aqui conosco, aqui teve paz, aqui teve, o senhor nos protegeu. Olha só o que ele está falando para o juiz, essa é a abertura dele: paz, proteção, o senhor fez reformas maravilhosas, e o senhor nos deu tanta segurança, e nós o aplaudimos, porque o senhor merece o nosso aplauso. Sabe, Niete, lá do Japão, que chegou agora? Oi, Ivanildo, você tá vendo a Niete todo dia, que bênção, né? Vamos logo, Niete, vem desse Japão pra cá. Então,
agora esse bico doce do Tértulo, ele está falando que o juiz, o julgador da causa do apóstolo Paulo, era gente muito boa. E aí, o Tértulo, ele tem a estratégia ainda que a gente tem que aprender essa estratégia aqui com esse cara do mal, viu? Ele chegou e falou assim: olha, juiz, eu não vou me delongar, eu vou ser rápido, o senhor não tem tempo a perder com uma causinha dessa tão pequena, mas o apóstolo Paulo, melhor dizendo, esse tal de Paulo, ele é uma peste, o texto fala que ele é uma peste, fala que ele é perturbador da ordem pública, ele está fazendo motim, esse Paulo, ele é um traidor, ele vem aqui fazer heresia, ele vem aqui profanar o templo, essas são as acusações do Tértulo para o juiz Félix. E aí o que acontece aqui? Ele fala assim: sabe, juiz, nós lá em Jerusalém pegamos ele para matar, porque ele fez cada coisa, tudo isso que eu estou falando ele fez lá, perturbando tudo, mas veio o comandante e protegeu o apóstolo Paulo e nós não pudemos matá-lo, por isso que ele está aqui sendo julgado. Isso é um absurdo. E ele tirou esse Paulo, essa peste, tirou de nós com truculência. Ele tomou esse Paulo de nós, falando isso tudo e trazendo para o julgador essa situação. E os judeus estavam concordando com o advogado. Além dele ser um bom advogado, ele ainda tinha torcida. Oi, Jacira Cruz, tudo bem, meu amor? Deus te abençoe. E aí ele, além de ser bom advogado, ele tinha plateia. Imagina como que a coisa era. Eu acho que o Antônio tá com a Vânia, eu acho que tá, né, Vânia? Aí o que acontece? Os judeus concordaram, aí Paulo, ele vem fazer a defesa dele. E o apóstolo Paulo, que também foi educado aos pés de Gamaliel, ele vem e fala algumas coisas muito importantes que eu vejo que ele faz como que se fosse uma exaltação também ao juiz, mas ele não faz por mentira, por técnica, porque ele confiava no Espírito Santo. Ele fala: olha, Félix, a minha causa é fácil resolver. A minha defesa é muito fácil e você vai compreender com muita facilidade o que eu tenho para falar. Diz no versículo 10, Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, verso 10 do capítulo 24 de Atos, que falasse, respondeu, olha o que o apóstolo Paulo respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O apóstolo Paulo não era bobo não, né? Agora, olha só, ele mostra o porquê. Visto poderdes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E nada me viram fazendo errado, não me viram amotinando ninguém, não me viram fazendo proselitismo. E aí o apóstolo Paulo, ele fala que ele não ensinava na sinagoga coisas no templo, nem fazendo amotinando ninguém. O apóstolo Paulo, muito pelo contrário, ele fala que vocês estão falando que eu sou da seita do Nazareno, da seita de Cristo, da seita desse Jesus. Para começar, eu não sou de seita nenhuma. O apóstolo Paulo fala isso para eles. Ele não deixa barato, não. O apóstolo fala: eu não sou de seita nenhuma. Eu, muito pelo contrário, eu sou do caminho. Eu sigo a lei. Eu sou de Moisés. Eu sou de Isaac, Abraão, de Israel. Eu sigo a lei. Eles estão falando que eu não sigo, mas eu verdadeiramente sigo a lei. O apóstolo Paulo falando para o juiz. E aí no mais um item é que ele fala: eu tenho esperança na ressurreição. O apóstolo Paulo falando para o juiz.
Porque os saduceus não acreditavam em ressurreição, mas os fariseus acreditavam na ressurreição. Então os fariseus estavam dando razão para o apóstolo Paulo, porque a mensagem dele era de ressurreição, sabe? Maria, Paula, linda, Deus te abençoe. Então, como o apóstolo Paulo acreditava na ressurreição e eles também, aí o apóstolo Paulo ainda emendou falando assim: vai ter o dia do juízo, vai ter a ressurreição. No versículo 15 fala: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Vocês estão vendo o apóstolo Paulo fazer uma defesa e já pregando o evangelho? E apóstolo Paulo legalzão, hein? Ele conhecia a palavra de Deus. Viu, Nogueira? Ele conhecia a palavra de Deus. Aí depois vem Paulo, agora, pregando para o casal, no versículo 22, Félix e Drusila. Tem gente que fala Drusila, mas eu acho que é Drusila mesmo, que eu não estou vendo acento nenhum aqui, a não ser a cadeira que eu estou sentado. Então, ele começa a pregar para o casal, e ele prega 3 coisas. Ele já era presbiteriano, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem o sermãozinho do Herculano Gouveia. 3 argumentos ele prega. Veja só, ele prega sobre a justiça de Deus. Primeiro argumento. Segundo argumento, o domínio próprio. Por quê? Essa Drusila, ela era casada com um cidadão, largou do cidadão e casou com Félix. E o apóstolo Paulo chegou o chinelo neles. Aqui, nesse momento que o apóstolo Paulo está pregando sobre o domínio próprio, ele está exatamente, ela passa a não gostar do apóstolo Paulo, porque ele estava falando coisa que ela praticava, e ele não concordava. Félix estava com 3 mulheres aqui nessa época, e essa Drusila, ela era uma delas. Ela era filha de Herodes, viu? Essa moça era chique. Então o que acontece? A última coisa do sermão dele é que ele fala do domínio próprio e depois ele fala do juízo vindouro. Ele fala essas 3 coisas para o casal, que agora ele está perante Félix e Drusila. E aí o que o texto fala mais? Fala que Félix ficou com medo quando o apóstolo Paulo pregou sobre esses itens. E aí, o que ele fez? O Félix, o governador, ele tinha um problema que sério. Ele botou o apóstolo Paulo na casa, porque era normal em Roma, quando esses bandidos, esses presos eram protegidos, eles mandavam suborno para o governador. E a Bíblia fala que ele ficava esperando suborno do apóstolo Paulo. Ficava esperando o apóstolo Paulo comprar a liberdade. Pode ver que aqui no texto fala. Então ele queria, ele foi chamado a Roma para dar determinadas explicações. Então ele queria que os judeus não fossem lá acusá-lo. Ele queria que os judeus ficassem do lado dele, para que ele continuasse naquela mordomia, governando Cesareia, a região. E o que acontece? Tem 2 problemas aqui. O primeiro é que ele queria amizade dos judeus para não ter problema. A segunda coisa é que ele queria também suborno. É um bandidinho mesmo, né? E a mulher dele? Qual era o problema? Ela estava com raiva de Paulo porque Paulo pregava a verdade. Não pode adulterar, o homem não pode ter 3 mulheres, e aí esse fica bravo. Não adianta. O apóstolo Paulo pregava assim mesmo. Então, meus amados e queridos irmãos, eu vou parar por aqui porque já terminou mesmo. O Félix e essa Drusila ficaram contra ele. Agora Paulo, ele vai perante Festo e apela para César. Isso é quando que nós vamos estudar? Amanhã. Que horas? 18h30. Rapidinho, igual hoje. Deus te abençoe. Eu quero pedir oração para nossa irmã Maria Antonieta, lá do lar
ela está internada e vamos orar por ela, para que Deus possa abençoá-la. E não somente ela, abençoar todas as pessoas enfermas, enlutadas, essa turma que trabalha no primeiro monte aí, que enfrenta em primeiro momento essa pandemia, está no fronte. Vamos orar, não só para os médicos também, mas orar até pelo faxineiro do hospital, o motorista da ambulância, orar por todos, não deixa de orar, irmão. Que Deus abençoe esse povo todo, abençoe a nossa casa. Nós louvamos a Deus por isso e vamos rogar para que a gente volte logo fazer culto, porque eu não aguento mais ficar longe de vocês, eu estou desesperado já. Oh, Jesus, Deus abençoe você, um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Niete, eu te amo, vem pra cá, Japão.